Matrizes, um conceito matemático que muitas vezes é associado apenas a um conjunto de valores dispostos em linhas e colunas, ou seja, uma tabela. Bom, mas tabela é alguma coisa relativamente simples, certo? Por que a gente tem que estudar então matrizes e quem seguir futuramente na área de exatas certamente ainda vai passar por uma disciplina chamada álgebra linear, na qual a gente discute mais amplamente ainda esse conceito. Bom, só um detalhe básico. A tela do computador, por exemplo, se ela tiver dimensões de resolução 1366 por 768, quer dizer que aquela imagem está armazenada numa matriz que tem 1366 linhas por 768 colunas. Então, isso vai muito além da questão de um conjunto de dados em forma de tabela. Ela tem utilidade, sobretudo com questão a banco de dados e outras relações com sistemas lineares, enfim, que possibilitam resolução de problemas diversos, sobretudo na área de computação. Então, o vídeo de hoje começa a mostrar um pouco desse universo das matrizes, como funcionam, e em um dos próximos vídeos a gente vai falar das operações e outras questões básicas desses entes matemáticos aí, que aparentemente não tem muita função, mas tem bastante função sim, com certeza. Vem comigo! Então, pessoal, esse será o primeiro vídeo referente a matrizes, que é um conteúdo que a gente aprende no ensino médio, não tem muito significado normalmente, mas, sobretudo para o pessoal que seguir na carreira de exatas, matrizes têm bastante utilidade para o pessoal de sobretudo engenharia da computação, mas não só engenharia da computação, ciência da computação, tem aplicações em diversas áreas ligadas às engenharias mecânica, civil, elétrica, enfim. É um tema que, para quem pretende seguir na carreira, com certeza vai ter que se aprofundar posteriormente. Agora, o que é importante a gente ter em mente é que a matriz é, da definição mais básica, uma tabela, mas não por isso ela não tem a sua importância em outras dimensões. Ela é muito mais do que uma tabela, resumidamente. É claro que é uma questão interessante começar o estudo de matrizes por aí, mas ela não é só uma tabela. As matrizes podem ser utilizadas em outras situações, sobretudo na resolução de sistemas. Mais para frente faremos vídeos a respeito disso. Então, vamos à definição de matrizes. A definição mais básica, então, é justamente essa que a gente acabou de falar. Uma matriz, ela vai ser, então, uma tabela. Aqui, esse M é um M maiúsculo. Estou usando uma letra que ela não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, mas normalmente nós damos nomes a matrizes por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, é toda a tabela M formada por números reais, que estão distribuídos em M, esse M aqui é minúsculo, em M linhas e em N colunas, tá? Então, M linhas e N colunas, é a quantidade de linhas e colunas. Eu vou colocar para vocês, então, alguns exemplos de matrizes para a gente ter em mente de que se trata. Vou começar aqui chamando a matriz A. A gente pode usar a notação de colchete ou de parênteses para escrever uma matriz. Essa matriz A, ela vai ter os seguintes valores: 3, 0, 5, 4 quintos, menos 1 e raiz de 2. Já coloquei aqui número negativo, número positivo, fração, número irracional, tá? Para representar que realmente uma matriz pode ter qualquer número real. Ela é uma matriz 2 por 3, tá? Porque ela tem 2 linhas e 3 colunas, tá bom? Vamos à matriz B agora. Eu vou escrever a matriz B da seguinte forma. Opa, deixa eu ajeitar aqui a escrita, porque não ficou como eu gostaria.
Agora sim, 4, 3 sétimos e 4 novamente. Segunda coluna, menos 3, 2 e 1. Ok? E aí a gente fecha. O que está acontecendo na matriz B em relação à matriz A? Dessa vez eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, essa minha matriz é uma matriz 3 por 2. Quando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas elas são diferentes, nós falamos que as matrizes são retangulares, ok? Agora eu vou colocar aqui uma matriz C, que ela é uma matriz bem esquisita se a gente for olhar, porque a gente pensa numa tabela, então pensa sempre numa quantidade de linhas e colunas, que forma tem pelo menos duas, ou linhas ou colunas. E aqui eu estou colocando uma matriz que ela é composta apenas por uma linha, 0, 9, 1, 7, e 4 colunas. Então, a matriz C é uma matriz 1 por 4. Isso pode acontecer? Sim. E a gente pode chamar esse tipo de organização de vetor também, tá? Quando você tem uma linha ou uma coluna, dependendo da forma como você enxerga esse vetor, tá bom? Agora, vamos botar uma matriz. Isso aqui seria uma matriz linha, certo? Porque ela só tem uma linha. Agora, eu vou escrever o que nós chamamos de uma matriz coluna, ou seja, já deu para perceber. Eu vou ter uma coluna só com mais de uma linha. Então, 5, 1, menos 3, fechei. A matriz D tem 3 linhas e uma coluna. Eu posso chamar essa aqui, então, de matriz coluna, ok? E aí, a quinta matriz, vamos chamá-la de letra E. Eu vou colocar a matriz assim, menos 1, 3, 2 e menos 4. Ou seja, o que tem de diferente nela? Pela primeira vez, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas são iguais. Então, é uma matriz 2 por 2. Quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, nós chamamos essa matriz de uma matriz quadrada, ok? E, por fim, uma matriz pode ser um número, professora? Pode. Vou botar aqui a matriz F igual ao algarismo menos 3 sozinho, que é a matriz uma linha por uma coluna. Isso é uma matriz? É. É esquisito, mas é, ok? Aqui temos uns nomes especiais, tá? Matriz linha, é como eu falei, que é a matriz de tipo 1 por N, que no caso aqui, vamos dar a cor da caneta, mas a gente vai indicando se já apareceu aqui em cima uma matriz desse tipo de exemplo. Se não apareceu, eu vou fazer uma desse tipo. Então, a matriz C, do meu exemplo anterior, ela está nesse conjunto da matriz linha. O que é uma matriz coluna? Toda matriz do tipo M por 1, ou seja, eu tenho várias linhas e uma coluna só. A matriz D, do meu exemplo anterior, ela se encaixa nesse perfil. Matriz nula, toda matriz tem todos os elementos iguais a zero. Essa a gente não tem. Então, vamos botar aqui embaixo uma matriz G, certo? Que seja nula, tá? Que é uma matriz nula. Matriz G, vou colocar aqui uma matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vou botar quadrada. 0, 0, 0. Tá? Então, é uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero, tá? Consequentemente, deixa eu marcar ali ao lado que a gente colocou a matriz G para esse exemplo. Matriz quadrada de ordem N, toda matriz do tipo N por N, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. Então, dentre os exemplos aqui, a matriz E é quadrada, porque tem duas linhas e duas colunas. A matriz F é quadrada, porque tem uma linha e uma coluna. E a matriz G também é quadrada, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Deixa eu botar aqui do lado, que ela é 3 por 3, eu só falei. Então, aqui a gente tem como exemplo a E, a F e a G. Matriz diagonal é toda matriz quadrada, tá? Em que os elementos não pertencentes à diagonal principal, que eu também ainda não expliquei o que é isso, são iguais a zero. Então, vamos escrever aqui uma matriz H, tá? Que seja, vou botar 3 por 3, ela tem que ser quadrada, então vou botar aqui menos 1, 0, 0,
0, 2, 0, 0, 0 e 5, tá? Então, percebam que apenas o elemento da diagonal, tá? Os elementos da diagonal são diferentes de zero. Essa diagonal que eu acabei de marcar aqui, tá? Ela é o que nós chamamos de uma diagonal principal. Eu vou escrever aqui, tá? Essa aqui é a diagonal principal. O que é a diagonal principal? Primeiro, eu só posso falar em diagonal quando eu estou com matriz quadrada, tá? Então, todos os exemplos de matrizes retangulares, a gente não faz esse tipo de denominação. E eu venho, então, da esquerda para a direita, para mostrar quem é a diagonal principal. Agora, existe uma outra diagonal, que sai da direita para a esquerda. Essa diagonal tem nome? Tem. Essa aqui nós chamamos de diagonal secundária. E aí, essa não conta para a validação da definição de que é uma matriz diagonal. Diagonal vai ser sempre a matriz cujos elementos da diagonal principal são diferentes de zero, tá? E os demais são todos iguais a zero. Matriz identidade de ordem N. Deixa eu escrever aqui que um exemplo dessa matriz diagonal foi a matriz H. Essa aqui, tá? E aí, por fim, a letra F, matriz identidade de ordem N, eu vou escrever uma matriz identidade, tá? Então, ela é uma matriz diagonal, só que ela é mais específica ainda. A diagonal principal tem que ser sempre com todos os elementos iguais a 1. Então, por exemplo, I2 quer dizer que é a minha matriz quadrada de ordem 2, duas linhas, duas colunas, com a diagonal principal com os elementos todos iguais a 1. Então, essa aqui é a minha identidade de ordem 2. Consequentemente, a identidade de ordem 3 vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, percebam que é uma matriz quadrada 3 por 3, cuja diagonal principal tem todos os elementos iguais a 1, ok? Então, para finalizar, nós vamos fazer um exercício para aplicar essas questões que nós estamos discutindo aqui. Bom, pessoal, então vamos ao exercício. Esse exercício tem por objetivo, primeiro, falar do posicionamento de elementos dentro de uma matriz, coisa que a gente ainda não discutiu. Então, eu tenho uma matriz A, que ela é uma matriz 3 por 2, ou seja, uma matriz composta por 3 linhas e 2 colunas. 6 elementos. Cada elemento vai receber um índice com 2 números, que vai corresponder à posição do elemento dentro da matriz. Então, A11 quer dizer que é o elemento da primeira linha, primeira coluna. A21 é o elemento da segunda linha, primeira coluna. A31 é o elemento da terceira linha, primeira coluna. A12 é o elemento da primeira linha, segunda coluna. A22 é o elemento da segunda linha, segunda coluna, e A32 é o elemento da terceira linha, segunda coluna, ok? E aí, cada elemento desses 6, ele tem esse endereço composto pelo lugar linha-coluna, tá? Então, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna. Agora a gente vai ver a definição desses termos a partir dessa regra. Eu estou dizendo o seguinte, se o I e o J dentro dessa matriz forem números iguais, ou seja, primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, eu vou substituir pelo valor 1 lá na matriz. Se for um número diferente de I para J, ou seja, segunda linha, primeira coluna, por exemplo, o número que eu vou utilizar vai ser o valor de I e elevado ao quadrado, tá? Então, A11, ele é
o elemento onde a primeira linha é igual à primeira, aliás, primeira linha, primeira coluna, ou seja, o I igual a J. Então, vou substituir diretamente por 1 aqui. Eu vou fazer na primeira coluna e depois eu faço a segunda. Então, A21, segunda linha, primeira coluna. O I e o J são diferentes e o valor de I é 2, porque é a segunda linha. Então, 2 ao quadrado, tá? A31 também são diferentes, terceira linha. Então, vou usar 3 ao quadrado. O I sempre corresponde à linha e o J sempre à coluna. A12 é segunda coluna, ok? Então, o 1 é diferente do 2. Aqui eu vou usar linha ao quadrado, então 1 ao quadrado. 2, 2, eles são iguais, então vou substituir diretamente por 1. Terceira linha, segunda coluna, vou usar a linha ao quadrado, que é 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado também, certo? Fechando, então, quem é essa minha matriz A? Vai ser a matriz 3 por 2, com os valores 1, 4 e 9. 1, 1 e 9, ok? E aí fechamos o exemplo. É uma matriz retangular, 3 por 2, onde a gente, para definir os termos, utilizamos os valores correspondentes à linha e coluna. Tá? Então, o objetivo desse vídeo foi a gente falar um pouquinho sobre matrizes, bem pouquinho, dar uma definição básica para os termos, explicar o que é uma matriz retangular, o que é uma matriz quadrada. Introduzimos a matriz identidade, o que é uma diagonal principal e como a gente pode construir uma matriz através do índice, que são aqueles numerozinhos que ficam abaixo, ok? Continue acompanhando, então, os demais vídeos, porque a gente vai falar mais de matrizes para frente. Se você gostou desse canal, curta, compartilhe. Espero você na próxima. Tchau, tchau!